Olá, meus amados, mais uma vez estamos aqui junto e misturado, amém? Porque nós estamos junto pelo Facebook ao vivo e estamos misturados pelo YouTube, num vídeo que ainda vai essa noite para o YouTube. Então sejam todos bem-vindos a esta sala espiritual que é a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo não é quatro paredes e um teto estendido em cima. A Igreja de Cristo são vidas, aonde essas vidas estiver reunida nesta palavra, lendo, ouvindo, essa é a Igreja de Cristo que está se alimentando na palavra dele. Então vamos se alimentar, vamos cear nessa noite. Então senta aí no seu sofá, fica aí no seu lugar, na sua cadeira, na sua cama, não sei que posição você está, isso não me interessa e nem interessa para Cristo. O que interessa é que você abra a sua mente e, se quiser, abra a sua Bíblia. Amém? Então, meus amados, vamos para mais uma ministração maravilhosa que nos faz crescer, nos faz limpar a nossa mente, né? E nos tira das mãos dos lobos. Então, é esse o sentido dessa ministração. Eu não estou aqui para levar você, salvar você para o céu, porque do céu você já veio e para lá você vai voltar. A minha intenção aqui é salvar a sua mente das mãos dos lobos. Amém? Então nós temos um tema. O tema é: o sol se converterá em treva e a lua em sangue. Esse é o nosso tema de hoje, né? Que nós vamos adentrar nesse tema e vamos ver até onde vai, né? Então, preciso repetir? Eu vou repetir, né? O sol se converterá em treva e a lua em sangue. Amém? Abra a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos para nós iniciar a nossa homilia. Tá bom, meus amados? Se você, por acaso, não quiser abrir a sua Bíblia para ir lendo junto comigo, vá marcando aí no caderno para você ler amanhã, da hora se estiver sossegado. Então, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais para que esse vídeo venha alcançar outras pessoas. Também eu peço para você e agradeço as pessoas que têm se inscrito lá no meu canal Ed em Nova Aliança no YouTube. Agradeço a todos que têm se inscrito, os novos inscritos, né? E também aqueles que vão se inscrever a partir de agora. Amém? Então, Bíblia aberta, mente aberta, então vamos cear. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 20. É um versículo só. Versículo 20, porque é o nosso tema. Amém? Então vamos aqui. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Amém, meus amados? Eu vou ler o 21. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aqui já não está escrito salvo para a vida eterna. Aqui está salvo com S minúsculo, né? Então nós já entendemos que é salvo, como aqui está se falando, né? O tema vai entrar no sentido de tribulação, então é salvo da tribulação. Amém? Então, meus amados, eu quero preparar você para essa leitura muito polêmica, né? Dentro do sistema religioso, mas quem sabe com a ajudinha na sua mente, clarear um pouquinho de luz na sua mente, você vai se salvar nessa noite. Amém, meus amados? Meus amados, quem escreveu isso aqui? Isso aqui, quem escreveu esse livro foi Lucas, né?
Lucas, eu já falei em outros livros, Lucas ele não era um apóstolo. Lucas não era. Lucas, ele era um médico e escritor. Lucas também, desses livros aqui, Lucas foi uma das pessoas que não era judeu. Lucas não era judeu. Lucas era um grego, né? Então Lucas não era judeu. Então é os únicos dois livros escritos por gentio. Esse aqui, o próprio livro de Lucas e Atos dos Apóstolos. Também foi Lucas que escreveu. Então, meus amados, então nós já podemos, o resto da Bíblia foi escrito por judeu numa linguagem judaica, numa linguagem que eles entendiam. Isso aqui não foi escrito para o Brasil com os costumes brasileiros. Isso aqui foi escrito, foi um judeu, 90% da Bíblia foi escrita por judeu para judeu. Eles nem imaginavam que isso ia se tornar religião, né? Ia fazer desses escritos que eles escreveram, ia se tornar uma religião. Uma não, milhões de religiões, né? Então, quem escreveu isso aqui nem se passava isso pela cabeça deles, né? Então, isso aqui foi escrito por judeu, numa linguagem judaica, porque os judeus, você vai entender daqui, nós vamos entrar aqui adentro, né? Você vai entender a linguagem dos judeus. Então, quem era judeus compreendia a linguagem judaica. Quem não era judeu não compreendia, né? É o que nós vemos, infelizmente, depois de tanta clareza, de tanta luz e depois de tanto tempo passado, é o que nós vemos no meio da religião. Pessoas que não entenderam nada disso aqui. Por quê? Não são judeus. Se eles fossem judeus, entendiam isso aqui, né? Porque está escrito numa linguagem judaica, com metáfora judaica, com linguagem de figura judaica. E eu vou mostrar para vocês tudo isso aqui, né? Então, já lemos um versículo. Vou pedir para nós continuar isso aqui. Abra a sua Bíblia no livro de Mateus. Mateus, capítulo 24. Mateus, capítulo 24, no versículo do 19 ao 29. Eu vou pedir para você, com todo respeito, né, que você abra muito bem a sua mente para o que você vai ouvir aqui, né, para o que nós vamos ler. Abra a sua mente, o seu entendimento, né? Mateus, isso a turma diz, todo crente, sem exceção, diz que Mateus é o primeiro livro, o primeiro evangelho. Aqui pode até ser evangelho, mas não de Cristo. Aqui é um evangelho sinônico da lei, não é o evangelho de Cristo. Então, são esses tipos de coisa que é muito bom para a gente entender isto. Quando você entende isto, você vai entendendo toda a Bíblia, né? Porque isso aqui, meus amados, só que todo texto, isso aqui tem o seu contexto, né? Então, para nós entender, como é que eu vou ensinar você a ler a Bíblia na sua casa, aí na sua casa? Você lê um texto, mas todo texto tem um contexto, então você vai ter que procurar esse contexto daquele texto que você leu. Talvez ele esteja imediatamente na frente, mas talvez ele pode ter ficado para trás e pode estar em outras páginas. É isso que você vai ter que procurar. Você achou? Só isso basta? Não, senhor, só isso não basta não. Você vai ler o texto, vai achar o contexto, para você chegar ao entendimento. Se eu ler o texto, ler o contexto, não ficou alguma dúvida,
aí você vai para o contexto histórico e cultural de quem a escreveu. Aí não vai sobrar dúvida. Quando você vai para o contexto histórico e cultural. Amém, meus amados? Então, abra sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 19, no capítulo 24, do versículo 19 ao 29. Então está aqui. Ai da que estiverem grávidas e das que amamentares naqueles dias. Eu já expliquei para você que nesses dias que aconteceu, né, que foi na volta de Jesus e na tribulação, no final da tribulação, que tudo isso ia acontecer, não seria fácil para uma mulher grávida de barrigona, assim, com a barriga maior do que a minha, correr dos soldados romanos que correram atrás deles. Também não seria fácil para quem carregava um neném de braço no colo. Então ia ser muito difícil. Por isso que a palavra está dizendo aqui: ai da que estiveres grávida e das que amamentarem naqueles dias. 20. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno. Olha, outra palavra que nós temos que prestar atenção. Não se dê no inverno. O inverno naquele tempo lá em Israel, o inverno era muito frio, né? Muito frio. E esse povo, nesse dia, quando chegasse esses últimos dias, eles iam ter que correr para onde? Para as montanhas. Então, uma montanha, uma mata, vou falar em outras linguagens para que você talvez entenda, né? Montanha, mata, para mim dá no mesmo, né? Montanha e mata. Então, numa mata que por si só ela já é fria, você imagina num dia de inverno a pessoas ter que anoitecer dentro dessas montanhas, dentro dessas matas, correndo, se escondendo dos soldados romanos. Amém? Então, por isso que a palavra está dizendo aqui, que a vossa fuga não se dê no inverno, por causa do frio, que muitos judeus tiveram que correr para outras nações, né? E teve que correr por onde? Pelos matos. Amém? Nem no sábado. Por que no sábado então também? Porque no sábado os judeus, segundo os costumes, a lei deles, não permitia que eles andassem mais de que 1 quilômetro, 1000 metros. Então eles iam ter que quebrar, se isso acontecesse no dia de sábados, eles iam ter que quebrar a lei deles, né? Para correr dos soldados romanos. 21. Porque neste tempo, né? Neste tempo, aqui está no tempo, está no singular. Então era um tempo, não é no fim dos tempos, como os religiosos falam, mas está no singular, no tempo. Neste tempo haverá grande tribulação, que os religiosos esperam até hoje. Mas isso aconteceu do meado do ano 66 e perdurou até o ano 70, agosto do ano 70. Aí alguém pode estar até me perguntando: e por que você sabe disto? Porque está escrito. Não está escrito na Bíblia, mas está escrito nos históricos, registrado nos livros históricos de Israel. Amém? Haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora, né? Até agora não tem havido e nem haverá mais. E nem haverá. Então, se isso aconteceu do meado do ano 66 até o meado do ano 70, e a palavra está dizendo que não haverá mais, como eu vou poder esperar tribulação mais? Não posso. Amém? Versículo 22. Não tivesse aqueles dias, né, sido abreviado. Por que o abreviado? Por que foi abreviado? Quem abreviou isso aqui? Porque Jesus falou que nem ele sabia o dia, só o Pai sabia. Mas Jesus abreviou. Onde foi que Jesus abreviou a data que ele ia voltar? Ele falou: ó, nesta geração, na primeira geração cristã que eles estavam vivendo, ele disse: ó,
eu vou voltar nesta geração. Então ele abreviou. Então quem entendia, né, e quem entende o que é uma geração, sabe que uma geração é 70 anos. Então para quem estava na espera, sabia que a cada ano que ia se passando, mais perto estava. O próprio apóstolo Paulo, lá pelo ano 67, 68, ele falou, eu vou alcançar tudo isso, porque Paulo era novo ainda, forte, saudável. Então Paulo achava que ia passar por tudo isso aqui, ia ver tudo isso acontecer, a volta de Jesus e tudo. Mas ele não viu, ele foi degolado no ano 68. Então Paulo não viu. Amém? Não tivesse abreviado, ninguém seria salvo. Então, já aconteceu 2 abreviações, Jesus abreviou a abreviação da coisa, da geração, né, que tem 70 anos, e uma outra abreviação que foi a chave de tudo, é quando eles vissem Jerusalém sendo tomada por exército, então ele estava à porta. Então a tribulação começou no ano 66 e no ano 70 se intensificou de tal maneira que os soldados, o romano, pediram ajuda a outras nações, a outros exércitos das nações circunvizinhas e vieram ajudar. Então conta a história que era 3 milhões de soldados, por volta, né, aproximadamente 3 milhões de soldados armados a cavalo, com espada e tudo, na cidade de Jerusalém. Então não puderam escapar. Seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias são abreviados. 23. Então se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele ali, não acrediteis. 24. Porque surgirão falsos cristãos, né? Quando você lê os históricos de Jerusalém, conta toda a história desses falsos, né? Judas Barrabás, né? Era um deles, e tinha outros, e outros surgiram vários, né? Pela demora que eles estavam achando Jesus demorando para voltar, então eles perderam a crença deles, né? E dizia que eu estava pregando lá em Jerusalém que Jesus não ia voltar mais, porque ele falou que voltava logo, né? Voltava logo. Falsos cristãos e falsos profetas operando grandes sinais. Infelizmente, isso aconteceu lá em Israel, lá em Jerusalém, lá por volta do ano 30, do ano 30 ao ano 70, né? Mas infelizmente é o que nós vemos hoje em todo o mundo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Gente fazendo os grandes sinais de mentiras, né? Sinais enganosos, dizendo que ele é de Jesus, é um homem de Deus, tudo, fazendo por quanto? Operando milagres, falsos milagres, que não é de Cristo, porque pode fazer chover ouro, se não estiver no Evangelho, não a receba, não receba. Eu fui numa igreja lá que o pastor fez chover ouro, eu trouxe até um bocadinho para casa, jogue fora, jogue fora. Amém, meus amados? Isso é só uma comparação para você chegar ao seu entendimento. Falsos cristãos, falsos profetas operando grandes sinais e prodígio para enganar, se possível, os próprios eleitos. 25, vede que vos tenho predito. 26, portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saias, né? Não saias. Ou ele no interior da casa, não acrediteis. 27, porque assim como um relâmpago, assim
ele ia voltar numa rapidez, né? Como um relâmpago. Você vê que a palavra aqui, ele fez uma comparação como um relâmpago. O que é que o relâmpago faz quando ele aparece nos céus? Dá o clarão, né? Aquele clarão. E quando você vai ler os livros históricos de Israel, a história conta que ficou por volta quase um ano, né? Mais ou menos, aproximadamente 6 meses, um cometa grande rodeando a cidade de Jerusalém e uns cometas pequenos, que representavam o grande seria ele, e os pequenos anjos, como está escrito, que ele vinha com seus anjos, porque Jesus de Nazaré, ele ministrava a lei, ele era da lei. Na lei, quem ministrava a lei era anjo. Então, quem era que ia vir com ele? Os anjos. Amém, meus amados? Não entendo, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Você vê que não é Cristo. Cristo nunca falou de voltar. Sempre é o Filho do Homem, o carne, né? E a volta dele também não seria em carne, porque se ele voltasse em carne, ele não seria filho da ressurreição, ele seria filho da reencarnação. Então ele ia vir com poder, e foi como ele veio, com poder, julgar o povo de Israel. Não era a igreja, era o povo de Israel. O filho do 28, vamos ler até o 29, não é? 28. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. 29. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol, outra vez aqui, ó, o sol se escurecerá e o sol se escurecerá, não dará a sua claridade, e as estrelas cairão do seu firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Então, meus amados, nós jamais podemos pegar isso aqui no seu literal. Jamais. Porque o sol não vai se escurecer, e você vai entender daqui mais na frente, você vai entender o porquê. Que isso aqui, você vai entender que isso aqui, quem escreveu esse livro de Mateus, que o livro se expressa a palavra de Mateus, mas é Pedro, né? É Pedro ditando para Mateus escrever. Então você vê que são palavras, são força de expressão, são linguagem de figura, são metáfora. E você já você vai entender isso. Já eu vou te mostrar que tudo isso aqui não estava se falando no literal. Isso aqui era metáfora, era força de expressão, né? Era palavra de figura. Amém? Abra a sua Bíblia no livro do Apocalipse para nós ouvir mais outras metáforas dessa aqui, né? Abra a sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 6, para mais umas metáforas que nós vamos conhecer. Apocalipse 6, no versículo 12 e 13. Versículo 12. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo, né? O sexto selo. Sobreveio grande terremoto. Outra palavra de expressão aqui, o sol se tornou negro, como um saco de crina, a lua toda como sangue. 13. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira quando abalada por vento forte vento forte deixa cair os seus figos verdes. Tudo isso aqui são palavras de figura
e eu vou te trazer o entendimento destas palavras de figura. São palavras de linguagem de figura, força de expressão, metáfora. A palavra metáfora é quando você fala, é como se você dissesse hoje, o sol hoje está tão quente que dava para fritar um ovo no asfalto. Você vai fritar um ovo no asfalto? Não, é uma força de expressão que você quer falar pela temperatura que o sol está naquele dia. Tá bem? Você vai entender. Para nós começar a entender, já começa a ver, abra sua Bíblia no livro de Salmos. Salmos, capítulo 84. Salmo capítulo 84, no versículo 11. Versículo 11. Porque o Senhor Deus é só escudo. Deus é só? Você já está vendo, já está clareando aqui, né? Essas palavras de força de expressão que Pedro está usando, que o livro de Mateus é Pedro ditando e Mateus escrevendo. Já está se explicando a força de expressão de Pedro como judeu estava se expressando, né? Você vê que Deus não é sol, sol é sol. Porque se Deus fosse o sol, quem era que ia se escurecer? Deus ia se escurecer. Mas então você está vendo que aqui Pedro estava falando em força de expressão, em linguagem de figura, né? Vamos terminar aqui. Porque o Senhor Deus é só e escudo. Deus, ele é escudo? O que é um escudo? Aquilo que um soldado usa na frente para se livrar de alguma bala, desse tipo assim, né? Então, Deus, ele é escudo? Não é. O que essa palavra está dizendo aqui? É uma força de expressão. É uma força de expressão, né? Uma linguagem de figura. Escudo. O Senhor da graça graça e glória, nenhum bem sonega os que andam retamente. Tá bem, meus amados? Então, já comecei a explicar aqui o que é uma palavra, que palavra que Pedro estava usando aqui. Palavra de força de expressão. O sol nunca se escurecerá, a lua nunca se converterá em sangue, meus amados. Isso aqui é uma força de expressão, porque aqui está se falando de uma troca, você vai entender, de uma troca de governo. Então, cada vez que ia se trocar um governo, essas forças de expressão aparecem. E nós vamos lá, abra sua Bíblia em Gênesis, ao princípio da Bíblia lá. Gênesis capítulo 1, versículo 16. Versículo 16. Fez Deus os dois grandes luzeiros, né? A maior para governar. Olha, já achamos um governo aqui, né? Para o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas. E você, para acabar de limpar a sua mente, né? Você vai ver isso aqui na passagem de José. Gênesis, no capítulo 37. Abra aí. Gênesis capítulo 37. Vamos ver isso aqui, se Pedro estava falando no literal ou se Pedro estava usando força de expressão. Capítulo 37, 9 e 10.
9 e 10. Teve ainda, isso aqui era o sonho de José, teve ainda outro sonho e referiu-se. Você pode ler, essa é uma história muito bonita, se você quiser ter paciência, você pode ler a história toda. Eu só vou ler a parte que vai te esclarecer a força de expressão que Pedro estava usando, né? Relatando aqui, né? Teve ainda outro sonho e referiu-se a quem? A seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam para mim. Alguma história científica, seja algum científico contando alguma história que o sol, que a lua se curvou para José? Você já ouviu alguma história dessa? Nem filme de Trancoso, nem filme de Hollywood você viu essa história. Que o sol se curvou para José, a lua se curvou para José, as estrelas se curvou para José. Quem foi? Vamos ver quem foi? Versículo 10. Contando, né? José contando esse sonho para o seu pai. Contando o seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai. Jacó lhe repreendeu, né? Repreendeu o pai e lhe disse: que sonho é esse que tivesse? Acaso, você vê que Jacó, como sendo hebreu, judeu, ele entendeu a força de expressão do que está escrito lá no livro de Mateus. Jacó entendeu na hora, né? Aqui, ó, no versículo 10. O seu pai e seus irmãos, e respondeu-lhe o pai, e lhe disse: que sonho é esse que tivesse? Acaso viemos, né? Viemos, ele e a mãe dele e os irmãos, né? Acaso, você vê que Jacó entendeu direto na hora. Viemos eu e tua mãe e teus irmãos se inclinar-nos perante a ti em terra. Jacó entendeu direitinho o sonho de José. O que Jacó não entendeu é que ia se trocar um governo. Porque Jacó e sua mãe e seus irmãos e os filhos de Jacó, que eram mais velhos do que José, porque naquela época os mais novos tinham que se sujeitar aos mais velhos. Então o que está acontecendo aqui? O que é que Jacó entendeu aqui? E falou: você quer dizer que eu e sua mãe e teus irmãos vamos se curvar diante de ti, que é o mais novo da família? Jacó entendeu uma parte do sonho. O que Jacó não entendeu é que ia se trocar um governo. Que José se tornou governo deles, né? O José se tornou o governador deles, né? O poder de Jacó se tornou o contrário. O José agora que estava com poder sobre a mãe, sobre o pai e sobre os irmãos. E é o que aconteceu aqui em Mateus, né? Nós vemos lá. Ia haver uma troca de governo. Ia acabar a velha aliança. Ia entrar quem? Ia entrar a nova aliança. Então ia haver essa troca. Então, uma vez que esse governo ia trocar, que no caso aqui do lado de Mateus, no caso aqui está se referindo ao templo lá em Jerusalém, que era a luz dos judeus. O templo era a luz de Deus para os judeus, ou seja, ou mais até, o templo para os judeus era Deus na terra. E a profecia está dizendo: ó, isso vai acabar, vai escurecer. O templo não vai dar essa luz mais. E a lua? Jerusalém. Jerusalém se tornou um vale de sangue naquela época lá. É exatamente como a profecia estava dizendo. O sol não vai dar sua luz.
o templo ia cair, ou seja, o templo ia cair e acabar. E a lua, que estava representando a Jerusalém, a cidade santa de Israel, e o que? Ia se manchar de sangue, porque foi sangue a correr de rodo lá em Jerusalém. Foram aproximadamente 3 milhões de judeus mortos dentro da cidade de Jerusalém e depois colocado a fogo na cidade de Jerusalém. Então você vê, quando você lê a palavra de Deus, você lê o texto, lê o contexto histórico e o contexto cultural, você entende tudo. Você não fica mais comendo angu com caroço. Você entende tudo. Amém, meus amados? E não acabou não. Abra a sua Bíblia no livro de Juízes. Juízes, né? Agora eu vou confundir se é Juízes ou se é Josué. Vamos ver se é Juízes. Juízes 5. Se não for Juízes, é Josué. 5, 19 e 20. Vamos ver o que é que diz aqui o 19 e 20. Eu acho que é juiz mesmo. Aqui, vamos ler o 19 e 20. E vieram reis, né? E pelejaram. Pelejaram os reis de Canaã em Tanak, junto às águas de Megido. Porém, não levaram nenhum despojo de prata. 20. Desde os céus pelejaram as estrelas. Era as estrelas que estavam pelejando ou era pessoas, soldados que estavam pelejando? Era soldados. Era pessoas. Você vê que 90% quando a Bíblia fala de estrela, está falando de gente, está falando de pessoas. Assim, quando a Bíblia fala de água, está falando do povo de Israel. Aliás, de água, está falando do povo gentil. E quando fala de terra, está falando do povo de Israel. É a mesma coisa aqui, ó. Era as estrelas que estavam lutando ou era a gente que estava lutando? Era a gente. Mas como é que está escrito aqui? Estrela. Então, meus amados, nós não podemos pegar a passagem de Apocalipse, a passagem de Mateus e levar ela no literal. Porque nós vamos andar perdidos se nós não entender o seu texto histórico e cultural. Amém? Que são palavras, como os judeus se falavam com o outro, né? Com palavra de figura, com palavra de metáfora. Amém, meus amados? Vamos ver mais aqui. Abra sua Bíblia no livro de Isaías. Isaías capítulo 13, abra aí. Isaías 13, versículo do 1 ao 17. Isaías capítulo 13, do 1 ao 17. Vou ler um pouco rápido, porque é muito versículo. Só abra o seu entendimento, amém? Sua mente. Sentença que numa visão recebeu Isaías, filho de Amós, contra a Babilônia. Então você vai entender aqui, que aqui vai se trocar de governo. Vai haver aqui uma troca de governo. Antes era as Babilônia, agora vai entrar os médios, né? Que ia entrar aqui. Vamos ver? Abra sua mente. Contra a Babilônia. Alçai um estandarte sobre os montes escavados, levantai a voz para eles e acenai-lhe com a mão para que entres pelas portas dos tiranos,
Eu dei ordem, Deus deu ordem, né? Eu dei ordem aos meus consagrados, olha, aos meus consagrados. Sim, chamei os meus valentes para executarem. Foi exatamente o que aconteceu em Jerusalém. Deus tinha eleito os soldados romanos para lutarem contra os judeus. E foi a mesma coisa é o que está acontecendo aqui, né? Na Babilônia. Executar a minha ira, os que com exaltação se orgulha. 4. Já se ouve sobre os montes o rumor, como de muitos povos, e clamor de reinos, né? E de nações já consagrados. Então Deus separou os médios para lutarem contra quem? Contra o povo da Babilônia, contra o rei da Babilônia. Consagrado, o Senhor dos exércitos para revistas as tropas da guerra. 5. Já vem de um país remoto, né? Já vem de um país remoto, desde a extremidade do céu, o Senhor e os instrumentos da sua indignação. Qual era o instrumento da indignação de Deus nessa guerra aqui, que ia tirar o reino, ia derrotar o reino de Babilônia? Os outros soldados dos medos, os medos, né? Esse era o instrumento de Deus. Deus ia usar eles. Assim como Deus usou os soldados romanos para destruir os judeus. Amém? Para destruir toda a terra. 6. Urvai, pois está perto o dia do Senhor. Vem aqui, você vê que essa passagem não tem nada a ver com o Apocalipse lá. Aqui é outra guerra, né? O dia do Senhor vem do Todo-Poderoso com assolação. 7. Pelo que todos os braços se tornarão frouxos e o coração de todos os homens se derreterá. 8. Assombração e apoderação deles todos né? E todos iais e terão contorções como a mulher parturiente. Olharão atônitos uns para os outros, e o seu rosto se tornará rosto flamejante. 9. Eis que vem o dia do Senhor, que não tem nada a ver com o julgamento do povo de Israel. Aqui era o povo da Babilônia que estava sendo julgado agora, né? O dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra à asolação e dela destruir os pecadores. Porque as estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz. O sol logo ao nascer se escurecerá. O sol escureceu? Não escureceu. Aqui era um governo que estava caindo aqui. Quem era o governo que estava caindo aqui? O imperador da Babilônia estava caindo aqui. Então o reinado dele ia se escurecer e ia acabar, né? Que é uma força de expressão. Nascer se escurecerá e a lua não fará resplandecer a sua luz. Castigarei o mundo por causa da sua maldade, e ao perversos por causa da sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos violentos. Você vê que quando se lê no sistema religioso, todo isso aqui, esse versículo 11, se emprega a Satanás, né? Mas arrogante aqui era a carne do homem. Era um rei arrogante da Babilônia que ia cair. Os medos iam vencer, ia lutar contra eles e eles iam vencer.
o povo da Babilônia, o rei da Babilônia. Violentos, 12, farei que os homens, vamos ler até o 17, que os homens sejam mais escassos do que o ouro puro, né? Que ia ser derrotados. Então, homens na terra da Babilônia ia ser escasso, que ele não ia arrumar o rei da Babilônia, não ia encontrar tanto homem para vencer os medos que invadiam a Babilônia. Seja mais escasso do que o ouro puro, mais raros do que o ouro de Ofim. Você está vendo? Isso aqui tudo é uma força de expressão do que ia acontecer com a Babilônia, com o povo da Babilônia, com o rei da Babilônia e seus soldados. 13, portanto farei estremecer os céus e a terra, e será sacudida do seu lugar, por causa da ira do Senhor dos exércitos, e por causa do dia do seu ardente furor. Você vê, só me aguenta só um instantinho. Você vê que no Velho Testamento, Deus aparece com uma força, através dos profetas, né? Apresenta Deus como o Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos. Exército representa paz ou guerra? Representa a guerra. Mas no Novo Testamento ele diz que é o quê? Um Deus de paz. Então não ia ter mais guerra entre... Deus não ia fazer guerrear mais ninguém. O que nós vemos hoje aí é coisa humana. Os seus exércitos, e por causa do dia do seu ardente furor. 14. Cada um será como gazela que foge, e como rebanho que ninguém recolhe. Cada um voltará para o seu povo, né? Preste atenção no versículo 14. O que é que está retratando no versículo 14? Voltará para o seu povo. O que aconteceu aqui? O rei da Babilônia levou o povo judeu escravo para a Babilônia. E aqui Deus ia derrotar o reino da Babilônia e o povo de volta, como falou a profecia de Jeremias, que eles iam ser escravo, ia ser levado escravo para a Babilônia, mas era por um espaço de 70 anos. Depois dos 70 anos, eles iam voltarem à terra deles. É o que está escrito aqui? É o que está escrito aqui. Mas o povo lê Bíblia, não sei como é que esse povo lê Bíblia, né? Voltará para o seu povo, e a cada um fugirá para a sua terra. 15. Quem for achado será transpassado. Então eles iam fugir da Babilônia de volta para a terra dele. Se eles fossem pegos, ia ser morto. Foi do mesmo jeito que aconteceu em Jerusalém. Muitos judeus fugiram, conseguiram fugir. Outros não conseguiram fugir. Então aqueles que os soldados romanos pegaram e via nele alguma coisa que prestasse, alguma coisa útil, eles conservavam a vida dele, que foi o caso de Joséfo. Eu tenho um livro dele, é um historiador, né? Flávio Joséfo era um judeu, e ele foi pego pelos judeus. O Flávio Joséfo era um judeu e foi pego pelos romanos. Quando os soldados romanos viram que Flávio Joséfo prestava para alguma coisa, não mataram ele, mas fizeram ele mudar de cidadania, fizeram ele virar um romano. Isso que aconteceu. Fugirá para a terra. 15. Quem for achado será transpassado, e aquele que for apanhado cairá a espada. 16. Suas crianças serão esmagadas perante eles, e a sua casa será saqueada, e as suas mulheres violadas. 17. Eis que eu despertarei contra eles os medos. Então os medos, e aqui está acontecendo uma troca de governo, que o governo do imperador, do rei da Babilônia ia se escurecer, o reinado dele ia se escurecer, não ia brilhar mais, porque o rei dos medos ia vencê-lo. Amém, meus amados? Os medos que não farão caso
de prata, nem tampouco despojarão o ouro. Você pode ler o resto da história, e os seus arcos matarão os jovens. O resto da história, que é uma história grande, né? Senão nós não terminamos hoje, meus amados. Volta lá para Mateus, né? Mateus 24, nós lemos do 19 ao 29. Vamos voltar lá para nós ler do 29 ao 34. Amém? Mateus do 24, Mateus capítulo 24, nós lemos do 19 ao 20, do 19 ao 29, né? Agora nós vamos ler Mateus do 29 ao 34 para completar a história. Amém? Já passei aqui. Do 29, cadê o 29 aqui? 29. Logo em seguida cairão. Agora nós estávamos na história da troca de governo da Babilônia e os medos, né? Agora nós voltamos de novo para a troca de governo de quem? Lá de Jerusalém. Do que ia acontecer, a lei ia acabar, ia reinar o quê? A graça. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, né? Que aqui agora era o templo, né? Que era a luz dos judeus, se escurecerá. A lua, a cidade santa, a lua não dará a sua claridade. As estrelas, que você leu junto comigo, estrela está representando gente, essas estrelas cairão, que no caso aqui seria os sacerdotes, né, que dominavam a cidade santa de Jerusalém, o templo. As estrelas cairão do firmamento, né, sacerdote que mandava, cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então foi um abalo para o povo judeu ver o templo sendo derrubado e colocado fogo, os sacerdotes sendo mortos, todos foram mortos. Amém? Versículo 30. Agora nós não lemos. Versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, já no final da tribulação, como conta a história de Flávio Josefo, no último ano da tribulação, que o cometa grande, que ficou por vários dias sobrevoando a cidade de Jerusalém, o cometa disse que parecia uma espada, uma grande espada, né, em volta de Jerusalém, e uns cometinhas pequenos que acompanhavam. Amém, meus amados? Então aparecerá no céu do Filho do Homem, não é o Cristo ressuscitado, era o Filho do Homem, que vinha com poder julgar o povo de Israel. O Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão. Todos os povos da terra de Israel, não é Brasil. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, né, vindo sobre as nuvens. Logo que era poder. Quando Jesus falou que ia vir sobre as nuvens para o sacerdote rasgou as suas vestes, porque o sacerdote entendeu que com poder nas nuvens só Deus, e ele não via Jesus como ninguém, via Jesus como um mero judeu. Cadê? Então verão o Filho do Homem e vindo sobre as nuvens do céu com poder. Com poder, não era com carne, era com poder. Com poder e muita glória. 31. E ele enviará os seus anjos, né? Eu já falei, né? Um cometa grande, uma espada grande que sobrevoava a cidade de Jerusalém. E uns pequenos, os anjos, como está escrito aqui. Os anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão aqui a igreja diz que a igreja, reunirão a igreja. Não que Jesus vem buscar a igreja. Está escrito igreja aqui? Aqui está escrito os escolhidos, não está escrito igreja. Em lugar nenhum do evangelho está escrito que Jesus vinha buscar a igreja. Não, vinha buscar os escolhidos. Aí, e nessa palavra escolhido aqui,
eu creio, né, no meu entendimento, vamos lá para aqueles 144 mil escolhidos, lá do Apocalipse. Aqui, ó, ele vinha buscar eles. Amém, meus amados? Os escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus, vamos ler até o 34, né? 32. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os ramos renova e as folhas brotam, sabereis que está próximo o verão. 33. Assim também vos, quando vides todas estas coisas, né, sabei que está próximo às portas. 34. Veio, em verdade, esse 34 aqui é uma bomba para aqueles que dizem que Jesus não voltou ainda. Porque você está acompanhando comigo, né, os acontecimentos aqui, com força de expressão, com palavra de figura, e agora aqui ele arremata, né, no 34. Em verdade vos digo que não passará esta, no singular, não passará as futuras gerações, não, aqui está no singular, esta geração. Uma geração tem 70 anos. Tem 70 anos. Então, no ano que ia se completar a geração, o homem aparece. Com poder. Não era em carne, era com poder. Era com poder. Em verdade vos digo que não passará esta geração. Esta. Não é as futuras. É esta geração, sem que tudo isto aconteça. Tudo isto aconteça. Então, se não aconteceu, adianta nós estarmos aqui reunidos, se alimentando desta palavra. Se tudo isso aqui é uma mentira, se não aconteceu, é uma geração que tem 70 anos, então se não voltou. Então, meus amados, Roma invadiu Jerusalém, derrubou o templo. Tito, né, que era o filho o filho da iniquidade, que se fala lá em Apocalipse, é como é o filho do rei, como é que chama? Que Tito era o filho do rei Vespasiano, foi ele que invadiu o templo lá em Jerusalém, foi Tito, né? Roma invadiu Jerusalém, derrotando o templo, derrubando o templo, né? Derrubou o templo, matou os sacerdotes, pôs fogo. Isso aqui a gente copiou da história, tá? Não está escrito aqui não, a gente copiou da história. Derrubou o templo, matou os sacerdotes, pôs fogo no templo, né? Destruiu, para se cumprir aquela profecia que não ia ficar pedra sobre pedra, né? Pôs fogo no templo, destruiu tudo, e a graça então reinou. Não tinha como a graça reinar com o templo de pé. O templo que representava a lei, o templo de sacrifício, não, aquilo agora acabou. O templo foi abaixo, os sacerdotes que recebiam dízimo não tem mais para receber dízimo. Então realmente agora a graça está aí, a graça reina, mas não reina para todo mundo. A graça reina para aqueles que creem, como eu, como você, que está assistindo isso agora, né? E que está crendo. Destruiu tudo e agora a graça reinou completamente. A referência dos judeus, que era o templo, né? A referência dos judeus se escureceu, caiu, foi abaixo, se escureceu, e a antiga aliança foi removida. Quando Paulo disse lá na carta de Paulo, remove o primeiro para que a segunda prevaleça. Foi o que aconteceu lá. Para os judeus, né, a antiga aliança foi removida, né? Tiraram o templo, né, que representava tudo, e a cidade santa foi queimada, né? Foi manchada de sangue e foi derrubado também. Os muros de Jerusalém todos foram derrubados, foi colocado a fogo, né?
isso aconteceu no ano 70. Com o sangue da guerra, durou 3 anos e meio que aconteceu isso aí. E para nós fechar tem Apocalipse, mais uma passagemzinha. Abra sua Bíblia agora em Apocalipse, nós lemos Apocalipse 6. Vamos lá agora em Apocalipse 12. Apocalipse 12, versículo 1 e 2. Viu-se grande sinal no céu. Acabei de explicar, né? Uma espada grande, um cometa. Viu-se um grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol. Uma mulher vestida do sol. Né? Essa mulher aqui, que é uma força de expressão, é uma palavra que figura, é a graça de Deus, é a nova aliança, vestida do sol, e a lua dos pés, e a lua debaixo dos pés de Jerusalém, já derrotada, o templo, né, com a cidade santa já destruída, derrotada, debaixo dos pés de quem? Quem é essa mulher? A graça, a nova aliança. Debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas, uma coroa de 12 estrelas, que nós podemos entender isso aqui, que essa coroa de 12 estrelas seria os 12 apóstolos, né? De 12 estrelas na cabeça, que achando-se grávida, né, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Vamos ler o 3, como eu te ler o 3, se eu ver se eu leio. Vai falar do dragão. O dragão, esse dragão que o Apocalipse, esse livro do Apocalipse fala, na frente eles caras que o dragão, a serpente, são a mesma coisa. Então isso aqui está se falando de quem? Do imperador da época, de cada época, de cada passagem que aconteceu, né? Os imperadores, desde do tempo de Jesus até a volta de Jesus, que na volta de Jesus era quem? Vespasiano e seu filho Tito. Amém? A lua, a antiga aliança, né? A lua, a antiga aliança, e a cidade santa. A antiga aliança estava debaixo da nova aliança, em cima, a nova aliança espremendo ela. Você vai acabar, você já era, você está derrotada. Debaixo da nova aliança, as 12 estrelas é o ministério apostólico, amém? Os 12 apóstolos. E para nós encerrar hoje, com todas as sortes de bênção, deixa eu ver se eu tenho alguma coisa. Tem aqui, não vai dar tempo não. Vou ler bem rápido. Malaquias. Aqui se demora, mas se aprende, meus amados. Aqui se aprende. Vou ver se eu leio bem rápido. Malaquias capítulo 4, versículo 1 e 2. Pois eis que vem o dia, né? O profeta Malaquias, eis que vem o dia, arde como fornalha, né? Malaquias fazendo uma força de expressão do que ia acontecer com Jerusalém. O fogo queimou tudo. Uma fornalha, todos os soberbos e todos os soberbos aqui, está se falando do povo judeu que era soberbo, falava mal dos gentios, né? Soberbo e todos os que comete perversidade, comete perversidade, serão como o estrolho o dia que vem e abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhe deixará nem raiz, nem ramo. Acabou tudo, a lei acabou. Templo, sacerdote,
acabou tudo. Amém, meus amados? Versículo 2: mais vós, nós, agora, mais vós outros gentios, mais vós outros que temes o meu nome, nascerá o sol da justiça. O evangelho de Cristo é a justiça da aliança de Deus, amém? É a nossa justiça. Amém, meus amados? Eu tinha outras coisas para ler aqui. Nós já estamos com 1h05. Eu acho que nós já ficou bem claro, né, meus amados? Acho que eu vou fechar com Romanos, vai. Vou ler o último livro de Romanos. Foi abrir Romanos, nós encerramos. Livro de Romanos. Porque tem mais, teria mais 4 passagens aqui, nós já estamos com vai dar 1h10 já. Então vai ficar muito tarde. Vai ficar muito comprido, tarde não. Vai ficar muito comprido o vídeo. Romanos capítulo 8, cada um encerra. Romanos 8, 1 e 2. Agora, pois, já nenhuma condenação há. Nenhuma. Para o povo da graça, nenhuma condenação há. É zero de condenação. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém, meus amados? Versículo 2. Porque a lei e o Espírito de vida, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus te livrou. Livrou ou não livrou? Livrou da lei do pecado. Da lei do pecado e da morte. Amém? Agora, como o evangélico, o religioso, não entende, acha que é dessa morte, dessa matéria aqui. Não, essa matéria não tem jeito. Ela veio da terra e para a terra ela vai voltar. É o nosso espírito que não acompanha mais ela quando ela for para a terra. Porque antes acompanhava, o espírito ficava preso na cova. Eu li o versículo 2. Te livrou da lei do pecado e da morte. Amém, meus amados? Isso se chama graça. Amém? É essa graça que eu tenho o prazer de explicar ela para todos vocês. Amém? Sejam todos abençoados. Quarta-feira tem mais, né? A partir das... Não, quarta é hoje, é domingo, né? Hoje que é quarta. Domingo a partir das 19 horas também. Às vezes eu costumo começar um pouquinho antes, 10, 15 minutos antes. Fica atento. Então sejam todos abençoados pela graça de Cristo, não somente hoje, mas todos os dias da sua vida, dessa matéria, que essa matéria vive aqui nessa terra. Porque está escrito que você viverá em graça, você viverá em vida, né? Você viverá nesse reino em vida, não é depois da morte. Então viva esse reino em vida. Toda a vida da sua, que você passar, esses dias passar aqui na terra, você vai viver esse reino de Deus na sua vida. Paz, alegria, sem medo de inferno, sem medo de Satanás. Amém? E até lá.